Bom, vamos lá, pessoal. A situação em Cuba que está cada vez pior, né? A gente vê agora a notícia aí de que o governo Lula se prepara para enviar ajuda a Cuba. A proposta prevê inicialmente o despacho de feijão e tem central na alimentação cubana. Se a gente for pensar assim, de uma certa forma, eles já deveriam ter feito, né? Porque as pessoas passam fome lá há muito tempo. Mas a jogada agora talvez seja outra. Ó. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para prestar ajuda humanitária a Cuba, em meio ao aprofundamento da crise social e econômica da ilha. A gestão federal relata à revista Exame, o envio emergencial de alimentos e de máquinas agrícolas e um plano que inclui ainda medidas estruturais voltadas ao fortalecimento da produção local. O envio de medicamentos também está sendo considerado. Bom, basicamente é o que? É a sustentação do regime de um aliado comunista, né? A gente sabe que eles são aliados do Foro de São Paulo, então nada é à toa aqui. Durante um evento no Partido dos Trabalhadores, Lula criticou a política norte-americana de boicote em relação a Cuba. A Cuba, nosso país, é solidário ao povo cubano que é vítima de um massacre de especulação dos Estados Unidos. Sempre falar nessa conversinha de que a miséria cubana era fruto das restrições, mas o que de fato acontece é que o comunismo está sempre fadado ao fracasso, né? Então, não produz, só onera, então, naturalmente, cedo ou tarde, com sanções ou não, ele vai falir. Que é o que, se a gente for pegar, é a mesma lógica. Ah, mas Cuba foi sancionada, beleza. Tá bom. Então vamos acreditar na ideia de que Cuba foi sancionada. Aí você volta no tempo e olha o regime soviético. E por que ele chegou a colapsar? Porque não funciona, é economicamente inviável ao longo do tempo. Bom, e nós temos que encontrar, enquanto partido, um jeito de ajudar. Por quê? Porque eles são aliados do Foro de São Paulo, né? A proposta prevê inicialmente o despacho de feijão, ah, especialmente no tradicional frijoles negros, normalmente acompanhado de arroz branco, conhecido como moros. Outros gêneros alimentícios podem ser incorporados ao pacote, cuja composição ainda está em definição. Interlocutores da revista indicam que a questão orçamentária já foi resolvida, porque o país está quebrado, né? O Brasil está quebrado e com mais gastos, menos gastos, não vão fazer diferença. Já foi resolvido que a remessa poderá ocorrer dentro do prazo de cerca de 10 dias, embora não exista a confirmação oficial da data. O Brasil estuda ainda oferecer suporte mais amplo ao setor agrícola cubano, além do envio de maquinário. Entre as possibilidades avaliadas estão a compra em território brasileiro de insumos como sementes, na busca de ampliar a capacidade produtiva do país carimbenho. No caso dos equipamentos, a ideia é viabilizar a comercialização com condições financeiras facilitadas, incluindo taxas de juros reduzidos. Aí é outra questão, né? Para o produtor local, para o cara do agro que sustenta o país, a gente não vê isso, né? Mas para regime ditatorial criminoso, aí eles fazem essa imundícia aí que a gente vê, né? A articulação envolve diferentes áreas do governo federal, com participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária, tarará. Uma das alternativas analisadas pelo governo consiste na aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar nacional, que seriam posteriormente destinados à população cubana. A iniciativa então, é um jeito de você injetar dinheiro no MST, né? Você injeta dinheiro no MST a custo caríssimo, porque eles são infinitamente improdutivos. A iniciativa segue um formato semelhante ao adotado pela Companhia Nacional de Abastecimento por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Criado em 2003, essa política permite o poder público comprar diretamente a produção de pequenos agricultores sem licitação. Então não tem concorrência, né? É o preço que for. Vai ser pago para distribuição a pessoas. Então, assim, é só um jeito de deslocar dinheiro, né? Tanto para parceiros de crime internos como externos. A estatal é responsável pela operacionalização das compras junto a cooperativas e associações, contribuindo simultaneamente para a segurança alimentar. Outra via possível envolve parcerias com a organização, a ONU, né, para um mecanismo que possibilita o Brasil direcionar recursos. Sempre, 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 sempre. A conversa vai ser comunismo, socialismo, dividir com o próximo, mas no fim das contas, sempre se trata de poder e dinheiro o tempo inteiro. O governo Lula estuda há tempos a ajuda a Cuba. Segundo fontes que acompanham as negociações, o governo brasileiro vem conversando há algum tempo sobre o envio de assistência. A iniciativa ocorre em um cenário de agravamento das condições. É que, basicamente, depois que derrubaram Maduro na Venezuela, cessou o fornecimento de combustível. Combustível que supostamente era enviado como ajuda humanitária
era usado para ser revendido e injetar dinheiro no regime, né? Sem esse combustível, não tem mais de onde tirar dinheiro, aí a capacidade produtiva local é insuficiente, parece que eles não chegam a produzir 30% do que demandam, e olha que é um país miserável, né? E aí a coisa vai se agravando cada vez mais. Então essa ideia de mandar comida lá também vai ser inócua, né? Só para desviar dinheiro isso aí. O governo cubano anunciou na segunda-feira a interrupção do fornecimento de querosene de aviação em todos os aeroportos internacionais da ilha, ao menos até março. Parte da deterioração recente está associada a sanções impostas que passam a adotar tarifas contra países fornecedores de petróleo ao governo cubano. A medida foi tomada depois da ação militar na Venezuela, tradicional exportadora de petróleo para a ilha, que resultou na captura do ex-ditador Nicolás Maduro. Você vê que a matéria aqui cita, né? É, são dois regimes, né? Dois regimes criminosos, tanto Venezuela quanto Cuba, né? A diferença é que um é muito mais antigo. Outros países também, aí o Brasil também acabou virando dessa forma, né? Só que aqui a gente tem a ditadura judicial, que foi parte do processo que aconteceu na Venezuela. O México enviou mais de 800 toneladas de alimentos e produtos de higiene transportados em navios que chegaram a Havana dia 12. Já a China, além de enviar arroz, manifestou disposição para colaborar com o enfrentamento da crise energética cubana, agravada pela falta de combustíveis. É assim, manifestou disposição para colaborar, mas não vai. Por quê? Porque eles sabem que eles têm mais interesses em negócios com os Estados Unidos do que com Cuba, né? Fica aquele discursinho ali para soar bonitinho, para soar legal, para soar limpinho, mas a gente sabe que não passa disso, né? Isso é pura bravata. Outra coisa que vai acabar acontecendo é que, assim, mesmo que o Brasil mande alguma coisa, não vai resolver. Enquanto não derrubarem o regime cubano lá, a coisa não vai voltar a andar. Bom, é isso. Vamos seguir acompanhando aí, né? Eu acho que a gente está chegando cada dia mais perto do fim da ditadura cubana, né? Vamos ver o que vai acontecer. E dá uma olhada daqui a pouco, vamos ver se a gente consegue descobrir novidades da Venezuela, né? Porque aparentemente o assunto deu uma silenciada, mas não, a última informação que eu tive foi que começaram a libertar presos políticos, uma situação que em algum momento a gente vai chegar no Brasil também. Bom, é isso aí, gente. Se você gostou desse conteúdo aí, quer acompanhar mais aí, se inscreva, curta, compartilha, dá uma força pra gente aí, beleza? É isso aí, fui.